Olá galera, esse é o canal Lembranças do Vazio. No último vídeo a gente falou sobre o planejamento para a escrita de um bom livro. Agora a gente vai falar sobre os personagens. Eu vou dar 6 dicas de como construir bons personagens. Bom, qual é a importância da gente construir bons personagens? Bom, é só você pensar nas obras que você conhece, nos livros que você já leu, nos filmes que você já assistiu, e você vai perceber que o que te prende e o que te liga a esse filme ou a esse livro são os personagens. Às vezes a gente lembra mais dos personagens do que a obra em si. Então é fundamental você ter personagens marcantes em que o público, o leitor, ele possa criar uma empatia e a partir daí criar um vínculo também com o seu livro. Em primeiro lugar, você tem que criar personagens que sejam compatíveis com o seu gênero, com a época que você está escrevendo, com o local, enfim. Você não vai criar, num mundo de fantasia, um personagem que vive de terno e gravata e que fala todo rebuscado, como se fosse um advogado, um juiz. Enfim, você não pode criar um personagem que não tenha nada a ver com aquele ambiente, com aquele gênero. Assim como você não vai criar um assassino num livro de suspense em que o assassino tem uma personalidade completamente diferente do que seria esperado de um assassino, alguma pessoa com traços de psicopatia. Você então que adaptar os personagens que você vai colocar na sua história ao gênero, ao tempo. Então você tem que tomar cuidado se você estivesse fazendo, por exemplo, um romance histórico. Você tem que tomar cuidado com os anacronismos. O que é o anacronismo? Você colocar um personagem, colocar uma situação em que seja algo para hoje em dia, seja algo que seria uma realidade atual e que naquela época, 200, 300 anos atrás, seria impossível alguém pensar daquela maneira, alguém agir daquela maneira. Então tome cuidado. Em segundo lugar, você tem que fugir dos estereótipos. Bom, quando eu falo dos estereótipos, eu estou principalmente preocupado com a ideia do mocinho e do vilão. Então, se no seu livro você vai colocar uma pessoa, seja ela protagonista ou não, que seja uma pessoa que você quer transmitir como alguém que seja mocinho, bonzinho, tome cuidado. Não deixe que esse personagem caia no estereótipo do mocinho, como se fosse uma pessoa 100% maravilhosa. Essa pessoa não existe no mundo real. No mundo real, as pessoas são boas e são más dependendo da situação. Então, mesmo que você queira colocar um personagem que seja o mal da história, você não pode colocar todos os seus pensamentos e suas atitudes nesse perfil. Então, quebra um pouco essa ideia do vilão com um cara que de repente gosta de animais. Então, quebra essa coisa do mocinho com alguém que trata mal uma outra pessoa. Então, a ideia é que você crie mocinhos. Você quer falar do mocinho? Tudo bem, crie um mocinho, mas que tenha um traço ou um comportamento que fuja desse estereótipo. Você quer criar um vilão? Tá bom, crie um vilão, mas crie pensamentos, crie comportamentos que fuja desse estereótipo. Okay? Esse personagem ele vai se tornar muito mais real. Já a terceira dica, ela tem a ver com quanto que você vai descrever esse personagem, o quanto que você vai abordar esse personagem. Porque é importante que você coloque características e você fale desse personagem de acordo com o seu tamanho na história. Porque tem muita gente que pode cair no erro de pegar um personagem completamente secundário, que não tem importância nenhuma na história, e ficar páginas e páginas descrevendo essa pessoa. Não tem utilidade isso. E enquanto que o contrário também acontece. Às vezes é um personagem super importante em que você descreve muito pouco. E quando eu digo descrever, não só fisicamente. A gente vai falar já já que é importante que essa descrição seja em todos os sentidos. Psicológicos, físicos, comportamentais, etc. É importante que você consiga colocar marcas nos seus personagens. Essa marca ela pode ser uma característica física, ela pode ser uma característica psicológica, ela pode ser algo comportamental. Então é importante que você consiga determinar para o leitor
algo que o leitor vai associar ao personagem para o resto da história. Então, quando você coloca alguém que anda puxando a perna, ou alguém que tem um tique nervoso no olho, ou alguém que rói muitas unhas, ou alguém que tem sempre um olhar frio, enfim, você vai descrever alguma coisa nesse personagem e essa vai ser a marca dela. Então é fundamental que você consiga, na hora de descrever os personagens, pegar algo que você acha que é o mais fundamental daquele personagem e intensificar isso na escrita. E importante, gente, quando você pensar nos personagens, ainda na fase pré-escrita, faz uma biografia desse personagem. Imagina como que ele seria no mundo real. Se você conseguir colocar uma associação entre esse personagem e uma pessoa, ou até mais de uma pessoa que você conhece, pode ser conhece do seu círculo mesmo social ou alguém famoso, isso vai ajudar demais na hora de descrever sobre esse personagem. Então você pode fazer um misto de características do seu pai, da sua mãe, do seu irmão, alguém famoso, de um ator, de um cantor, características físicas com psicológicas, enfim. É importante que você consiga descrever o personagem de modo completo. Esse personagem ele tem que ter uma história, uma visão de mundo, uma ideologia, um perfil psicológico, ele tem que ter características físicas, características comportamentais, enfim, você antes de começar a escrever, coloca personagem por personagem e cria um retrato desse personagem para você mesmo depois não se perder. A quinta dica é algo que muita gente se perde quando está escrevendo livro, até pessoas famosas, até escritores renomados, que é colocar sentido no personagem. Então, tem gente que acha que a quantidade de personagem vai fazer com que o livro seja mais rico. E isso não existe. Quando você pensa em colocar um personagem na história, você tem que ter em mente o que você quer com esse personagem, qual é o objetivo dessa pessoa estar entrando na história. Já que você pensou nas características dele, pensa também no final da história, onde você quer chegar com esse personagem. Por que ele existe? Porque se você tiver dúvidas de por que ele está ali, de qual é o sentido dele estar ali, tira. Tira porque ele está sobrando. Eu sei que às vezes é difícil a gente matar um personagem, a gente matar cenas, mas no final da escrita, e a gente vai falar disso mais para frente, você vai cortar, cortar, cortar e cortar. A dica é: crie personagens que tenham sentido na história, que tenham importância na história. Se ele é coadjuvante, coloca ele desse tamanho. Você não vai dar um papel para um personagem que não tem sentido de estar ali, que não tem porquê estar ali. Por último, você deve escolher nomes para os seus personagens que sejam compatíveis com a personalidade que você colocou, com as características que você colocou. Então não é que existam nomes proibidos, mas fica muito estranho, por exemplo, no mundo de fantasia que você criou, você colocar o nome de um elfo como Ricardo Augusto. Então vai ficar bem estranho. Da mesma forma, você não vai colocar numa história de um romance um cara que é um executivo, um presidente de uma multinacional, em que o nome dele é Zé Maleta. Então, na escolha do nome, é muito importante que o nome carregue um pouco da personalidade. Eu sei que é difícil, mas você tem como diminuir as chances de erro. Na dúvida quanto ao nome, deixa para o final da escrita. Não é fundamental que no início da escrita todos os nomes dos personagens estejam definidos. Isso é muito complicado, é muito difícil. No meu caso, no livro Lembranças do Vazio, eu deixei todos os nomes para o final, como ele era baseado em fatos reais, inspirado em pessoas reais. Eu fui escrevendo o nome das pessoas verdadeiro e depois eu fui trocando de acordo com as personalidades. Então, na dúvida, deixa para o final. Mas, já adiantando a questão, tente colocar nomes que sejam compatíveis com a personalidade daquele personagem. Esse foi mais um vídeo do canal Lembranças do Vazio. Tem alguma dúvida, alguma sugestão? Deixa aí nos comentários. Não esquece de dar o joinha. Até a próxima. Tchau!